palavra de Deus diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Vamos parar aí, por enquanto. Eu li rapidinho, agora eu quero ler um pouquinho mais devagar. Enquanto você achou, agora eu acho que você já achou, né? E a palavra de Deus vai falando para nós assim: irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. E ali ele vai continuando: ficai alerta, cintura, cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Só até aí tá bom. Amém? Amém? A palavra de Deus hoje, e eu não sei se você viu, a Sônia que pregou aqui, a japonesa, falou bastante bem forte para vocês aquele dia. Quem olhou o banner, tem que ver o banner, não pode ver, ficar sem, olha lá o banner, que lá já nós vamos saber o que vai falar o grupo de oração. E nós já temos que criar uma expectativa naquilo que já vai estar lá no banner. O banner não é feito só por fazer, ele tem um sentido. O banner, o cartaz que está lá, que é divulgado no WhatsApp, nas redes sociais, é para mostrar para nós já Deus falando conosco lá quando a gente bate o olho e vê no banner aquilo que Deus vai falar nessa noite. Quem olhou vai saber, quem não olhou não vai saber. A pregação sobre hoje é sobre como vencer o desânimo. Amém? Nós estamos vivendo um ataque espiritual. Amém? Fala para o seu irmão que está do seu lado assim: nós estamos vivendo um ataque espiritual. E esse ataque espiritual, ele tem como objetivo, ele tem o maior objetivo, esse ataque espiritual é fazer a chama da fé, a chama de Deus apagar dentro de você. Olha para o seu irmão e fala assim: o ataque é para fazer a chama apagar em você. Amém?
mas a chama ainda, fala assim para o teu irmão que está do seu lado, fala, mas a chama ainda está acesa. Só o fato de você saber o que está acontecendo com você, só o fato da gente saber o que está acontecendo com a gente, né? A gente sabe que está acontecendo alguma coisa conosco, que quer nos atrapalhar de estar na presença de Deus. Então, só o fato da gente saber disso, ainda a chama está acesa. Porque o dia que eu e você, e Deus nos livre, fala, Deus me livre, disso que o Marquinhos vai falar agora. Porque o dia que eu e você, nós, outras pessoas, e com a graça de Deus, Deus nos livre disso, nós não sentimos mais vontade de rezar, de ler a palavra de Deus, de vir na igreja, de estar na presença de Deus, e isso não fazer falta para nós, aí você pode considerar que a sua chama apagou de vez. Amém? Se aquela pessoa que não vem mais na igreja, que não reza mais, que não busca mais a Deus, e ela não sente falta nenhuma disso, infelizmente a chama já apagou dentro dela. Amém? E agora eu pergunto para você, e você que está nos acompanhando através da rádio TV Pentecoste, vai ver esse vídeo depois, essa pregação. Como que a pessoa sabe que está sofrendo de um ataque espiritual? Como que a pessoa sabe que ela está sofrendo de um ataque espiritual? Pensa aí. Fecha os olhos um pouquinho e pensa. Como eu sei que eu estou sofrendo um ataque espiritual? Pensou? Se você não sabe ainda, nós vamos refletir junto. Quando essa pessoa, ela pensa em ir na igreja, ela pensa em rezar, em fazer as suas orações, ela pensa que ela precisa ler a Bíblia, e logo em seguida vem um ataque dizendo assim: hoje na igreja, vem uma voz assim, diz assim, você não precisa ir hoje, você pode ir outro dia. Você precisa fazer tal coisa, e parece mil motivos para você fazer, para não ir. Ou do nada aparece alguém na sua porta, na sua casa, para desviar você de vir à igreja. Isso também é um ataque espiritual. Talvez já aconteceu isso com você, ou está acontecendo. Aí você percebe, faz muito tempo que você não reza o terço ou o rosário, ou faz as suas orações e fala assim: hoje eu vou começar a rezar o meu terço, hoje eu vou começar a rezar o meu rosário. E aí, talvez você nem fala, mas você pensou isso. Já vem o ataque espiritual. O telefone começa a tocar, as mensagens começam a aparecer, e aí já se foi a sua oração. Aí a gente já desviou o foco da oração para outras coisas. Aí você fala assim: hoje eu vou ler a Bíblia. Faz tempo que eu não pego, não leio nada. Hoje eu vou ler a Bíblia. De repente vem um ataque espiritual. A vizinha chama, bate palma. Aí de repente alguém bate palma para vender alguma coisa. E aí lá se foi a sua leitura da Bíblia. Esses são os ataques espirituais para nos desviar das coisas de Deus. Amém, irmãos? Já aconteceu isso com você, sim ou não? Sim ou não? Isso é ataque espiritual. Depois, eu quero fazer uma outra pergunta para você e para mim. E tem uma maneira de eu vencer esse ataque espiritual? Tem uma maneira?
Primeiro passo. Sabe qual é o primeiro passo para você entender que você está tendo e vencer esse ataque espiritual? O primeiro passo: você tem que entender que está sofrendo um ataque espiritual. Então você tem que saber que você está sofrendo um ataque, que o inimigo está fazendo de tudo para tirar você do caminho do Senhor. Primeiro passo para você vencer isso. Segundo, Deus te concedeu um grande poder. Fala para o teu irmão que está do seu lado aí. Deus te concedeu um grande poder. Você sabe qual é? Sabe qual que é o grande poder que Deus te deu? Sabe qual é o grande poder que Deus te deu? Sabe qual é? Fala para o irmão que está do seu lado. A escolha. Esse é o grande poder que Deus te deu. Deus nos deu a escolha. Sabe o que é a escolha? O livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher aquilo que nós queremos. Fala para o teu irmão que está do seu lado, e você que está em casa, você que vai assistir esse vídeo, você tem a liberdade de escolher aquilo que você quer. E olha, presta atenção, nem Deus pode tirar isso de você e interferir. Deus nos deu o livre-arbítrio, nós temos esse poder de escolher. Se Deus não pode interferir nisso que Ele nos deu, olha, presta atenção, se Deus não pode interferir nisso, imagina então o diabo. O diabo também não tem esse poder de interferir nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Amém? E aí o que eu digo para você? Olha, lembra do jardim do Éden? Lembra do paraíso? Lembra disso? Lembra lá de Gênesis? O que aconteceu lá? Estava quem? Adão, Eva e a serpente, que é o diabo, o inimigo. O que ele fez? O que a serpente fez? O que o diabo fez? Ele falou o que para a mulher? Olha, mostrou, né? Ela tinha poder de comer tudo aquilo que estava ali à volta dela, mas tinha uma árvore no meio do jardim que não podia. Deus falou: não pode, essa não pode comer, essa não pode tocar, mas o resto vocês podem comer de tudo. A serpente, o diabo foi lá, falou com a mulher: olha, se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus, por isso que não quer que você come. Então, o que a serpente fez? A serpente tentou Eva, induziu Eva, tentou convencer Eva a pegar o fruto proibido. Tem alguma passagem na palavra lá em Gênesis que diz que a serpente arrancou o fruto e deu para Eva comer? Quem pegou? Quem pegou o fruto? Não foi a serpente. Ela tentou, induziu e convenceu a ela a pegar. Mas a escolha era de quem? De Eva. Quem que poderia falar: não, pode ser bonito, pode ser gostoso, pode ser bom, eu posso até ficar igual a Deus, mas eu não escolho comer o fruto, eu escolho obedecer a Deus e não comeria o fruto. A escolha foi de Eva, a tentação induziu a ela a fazer, mas a tentação não fez por ela. Diz para o teu irmão que está do seu lado: a tentação não faz por você. Ela tenta você, mas quem faz o pecado, quem faz o erro somos nós. A escolha é nossa. Amém? Então a mesma coisa, olha, a mesma coisa acontece quando o diabo coloca o desânimo em nós. Amém? Porque ele fala assim: olha, é besteira você ir na igreja, na missa, no grupo de oração, rezar o terço, ler a Bíblia, que isso não vale nada. Você reza, 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 e as coisas continuam como está, até pior. Olha lá aquele seu vizinho lá, olha aquele fulano lá,
olha, ele não vai na igreja, entendeu? E a vida dele é tão boa, a casa dele é bonita, tem um carrão do ano, é cheio de dinheiro, nem doente eles ficam. E você que não sai da igreja, as coisas cada vez mais difíceis. E aí você faz o quê? Aí você vai fazer o quê? Aí você tem a escolha de ouvir a voz da tentação e falar, nossa, é verdade mesmo. E aí você olha e fala, nossa, é certinho o que está acontecendo comigo. Aí você tem aí você pode entrar na do inimigo e desanimar. Ah, no partir de hoje eu não vou rezar mais não. Eu não vou fazer mais nada disso. Ah, eu não vou fazer. Eu vou largar de tudo isso. Ele não está resolvendo nada. Nesse momento, o inimigo de Deus, ele injetou uma injeção em nós, quando acontece isso. A injeção do desânimo. O desânimo, ele veio para matar a nossa fé, apagar a chama da fé que existe em nós. Olha para o teu irmão que está do seu lado, para a tua irmã, fala assim, o desânimo veio para acabar com a sua fé. Amém? E aí a escolha é nossa, de acatar esse desânimo, de acatar essa injeção do inimigo, ou de dizer, não, aqui não, basta. E você tomar a decisão, não, você tem o poder, Deus nos deu esse poder. Qual é o poder que Deus nos deu? O grande poder da escolha. E eu posso dizer assim, eu consigo, e eu posso, e eu vou fazer. E hoje eu vou na igreja. Pode a vizinha chamar, pode bater na porta, pode vir o que for. Hoje eu vou, é um poder de escolha sua. E você vai. Hoje eu vou para o grupo de oração. Pode fazer o que for, pode vir a tentação que for. Eu tenho essa escolha, eu tenho esse poder de escolher. E eu vou. Ah, hoje ninguém vai me impedir de rezar o meu terço, meu rosário. Eu vou rezar. Pode a mensagem ficar pipi, pipi, buzinando lá, aquele toquinho, e eu ter vontade de ver. Eu vou rezar primeiro meu terço, depois eu vou fazer isso. Depois eu posso olhar as coisas. Eu vou rezar meu rosário. Hoje eu vou ler a Bíblia, nem que for 2 versículos, mas eu vou ler. Eu tenho o poder da decisão. E nada pode interferir, irmãos. Nada. Como eu já disse, nem o próprio Deus que me deu esse poder de decisão, e nem o diabo pode interferir. Ele pode tentar, e ele faz de tudo. Ele tenta de tudo, ele faz de tudo para você não fazer. Mas aí vem essa palavra que nós lemos antes, que está aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós não estamos lutando, lá no versículo 12, não estamos lutando contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E ali ele diz para nós, tomai portanto a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. E ali ele vai dando a armadura para nós, falar sempre a verdade. É a cintura, é o cinturão do romano, daquele soldado romano do filme, lembra? Cinturão. Então esse cinto que ele quer nos dar para nós, é que a gente fale sempre a verdade. A couraça da justiça, que a gente seja sempre justo com os nossos irmãos. Os pés que nós calçamos de prontidão, que sempre eu esteja pronto para anunciar o evangelho, que sempre eu esteja pronto para falar de Deus. Depois o escudo da fé. O escudo, o que é o nosso escudo? É a nossa fé. A nossa fé tem que estar firme, tem que estar forte, porque se a nossa fé estiver firme e forte, quando o inimigo vir tentar, a gente rebate com a fé. E depois, e essa fé, ela apaga os dardos inflamados do maligno, aquilo que quer ferir a nossa alma, o nosso espírito, essa injeção de desânimo. Se a gente já está com a fé forte, a gente apaga
esse desânimo que ele quer colocar. E depois o capacete da salvação, que é a salvação que Jesus morreu na cruz para me salvar. E depois a espada do Espírito, quer dizer, eu tenho que estar lendo, buscando a palavra de Deus, lendo, orando a palavra de Deus, porque daí, quando vier todas essas tentações, eu vou, com a palavra de Deus, derrotar o inimigo. E aí ele fala, no versículo 18: orai em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverar em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Então é para orar em todos os momentos, em todas as situações. Amém, irmãos? É para orar em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Não dá brecha para o inimigo. A palavra de Deus diz, e eu já vou encerrar agora, ela diz assim: o demônio está ao nosso redor como um leão feroz, rugindo, procurando uma brecha para nos devorar. Por isso que nós precisamos estar firmes na oração, não desanimar, jamais. Quem quer que a gente desanima é o inimigo de Deus. E essa injeção ele quer dar, e já deu em muitas pessoas. Muitas pessoas. Olha, vocês estão vendo quantas pessoas estão no grupo de oração? Vocês estão vendo quantas pessoas estão participando do grupo de oração? Que você não seja a próxima pessoa a parar de vir no grupo de oração, senão você vai estar com a injeção, ter tomado a injeção do desânimo e não ter vencido isso. Porque se você parar, você está sofrendo um ataque espiritual e está vivendo isso que eu acabei de pregar aqui. As pessoas que não estão vindo mais, porque elas estão sofrendo um ataque espiritual. E nós precisamos rezar para que Deus liberte elas, e elas tomem a decisão de novo, elas tomem a escolha de novo de vir buscar o Senhor. E a palavra de Deus, sabe o que ela diz? Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, porque vai chegar uma hora, e não está muito longe não, que a gente vai tentar buscar Deus, e nós não vamos encontrar mais, porque nós estamos vivendo num mundo aí que nós estamos vendo tudo que está acontecendo. Olha as catástrofes, olha as guerras, olha as situações. Nós estamos vivendo num mundo que só Deus sabe, e tudo está acontecendo. Então a gente tem que buscar a Deus enquanto Ele se deixa encontrar, buscar Ele enquanto Ele está perto de nós, que pode chegar uma hora que a gente não encontre mais Ele. Amém? Ou pode chegar uma hora que a gente esteja afastado de Deus, lá, com a fé apagada, com a chama apagada, e bate com a caçuleta, morre. O Senhor volta para aquela pessoa, e aí? Ela está com a lâmpada apagada, como aquelas 10 virgens prudentes e as 10 que não eram prudentes. Elas saíram e foram lá tentar comprar, se ludibriaram com o mundo e nem voltaram mais. E aí Deus volta para ela, morre, e aí? Se ela morre nessa situação, é só Deus para ter misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.